amores! Hoje na nossa aula de história nós vamos aprender como foi que aconteceu as revoltas devido ao ouro, né? O ouro foi a nova riqueza descoberta lá em Minas Gerais e vamos conhecer também os movimentos, os conflitos que aconteceram, né, devido às explorações feitas pela coroa portuguesa, certo? Porque, como vocês sabem, quem mandava aqui, quem comandava era Portugal, certo? Bom, o ouro nas Gerais. As primeiras descobertas foram feitas por bandeirantes paulistas na região de Minas Gerais. Lembre-se disso aqui, ó, que mais tarde eu ia falar sobre uma revolta sobre esses bandeirantes, tá? Então, eles descobriram, os bandeirantes saíram de São Paulo, né? Por isso que chamam bandeirantes paulistas, pelo Brasil adentro para explorar, né, encontrar indígenas para escravizar e também procurar riquezas como ouro, diamantes e tudo mais. E encontraram, né, lá na cidade, lá no estado de Minas Gerais, encontraram grande quantidade de ouro e começaram a explorar, certo? A coroa viu aí a coroa portuguesa, Portugal, viu aí uma nova forma de enriquecer seus cofres, né? Além do açúcar, vinha aí o ouro. Bom, com a exploração do ouro, com a descoberta, muitas cidadezinhas começaram a se desenvolver e aí foram fundadas as vilas de Mariana, Sabará, São José de Del Rey e Vila Rica, que hoje Vila Rica fica a cidade de Ouro Preto, certo? Uma cidade histórica, né? Quem tiver um dia a oportunidade, né, para conhecer a história aí do Brasil, da época do ouro, é uma cidade que vai ter bastante coisas para contar. A revolta de Beckman foi uma das primeiras revoltas nativistas, certo? Que aconteceu em 1684, lá no Maranhão. Quais foram os motivos? Falta de mão de obra escrava. Por quê? Porque não estava mais deixando, era proibido escravizar os indígenas, que eram o pessoal que já estava aqui, né? E aí os jesuítas, que queriam catequizar esses indígenas, né, e tudo mais, junto com a Companhia do Comércio do Maranhão, estava proibindo essa escravidão, certo? E agora, para esse pessoal botar gente para trabalhar, né? Porque precisava-se a questão das lavouras também ainda, da cana e tudo mais. Então, eles começaram a ficar revoltados com essa proibição. Não tinha mão de obra suficiente. E aí também tinha uma outra insatisfação, que era porque a Companhia do Comércio do Maranhão, ela administrava aí os preços. Os preços dos alimentos, de tudo que era ali comercializado. Então, as coisas que eram vendidas daqui para Portugal eram vendidos mais baratos, certo? E quando vinha de Portugal para cá, para vender para o Maranhão, eram mais caros e com baixa qualidade. Então, era uma injustiça, certo? Eles se sentiram revoltados com essa desigualdade, certo? Os líderes dessa revolta recebem o nome da revolta, a revolta de Beckman, porque eram os irmãos Manuel Beckman e Thomas Beckman, certo? Eles lideravam, eram os fazendeiros ali também, que lideravam essa revolta, que não deu certo. No final, eles foram vencidos e Thomas Beckman foi enforcado para mostrar como exemplo para os demais. E a próxima revolta é a Guerra dos Emboabas. Eram bandeirantes paulistas contra os emboabas. Que emboabas eram esses? Eram pessoas que vinham de outros locais. Então a palavra emboabas quer dizer forasteiros, os recém-chegados. Na língua indígena é forasteiro. Então, como vocês viram no início da aula, os bandeirantes foram quem descobriram, né, o ouro aqui lá em Minas. E já que eles descobriram, eles se sentiram os donos daquela região ali mineradora. E não queria que ninguém mais explorasse. Mas a notícia de que estava tendo ouro naquela região
se espalhou, né? E outras pessoas de outros locais vieram para a região de Minas explorar o ouro, queriam também a riqueza. E essas pessoas eram chamadas pelos bandeirantes, eles deram o nome de emboabas, porque vinham pessoas de fora, certo? O líder dos emboabas era Manuel Nunes Viana e dos paulistas Manuel Borba Gato. Então tinha os líderes ali daquela briga toda. E aí houve um episódio aí que aconteceu bastante importante, que foi chamado de Carpão da Traição. Foi um momento em que os bandeirantes se venderam ao líder dos emboabas. Esse líder fez uma promessa, né, dizendo que não ia acontecer nada com os bandeirantes, e assim que eles baixaram as armas, eles atacaram os 300, uma faixa de 300 bandeirantes. Então foi uma emboscada tramada. Então, os que foram vendidos, que se venderam para esse líder, né, acabou se dando mal, né? Depois de um tempo se estabeleceu a paz aí, e aí os emboabas e os paulistas também se entenderam e começaram a explorar esse ouro, certo? Próxima revolta, a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco em 1710. Essa briga era entre os senhores de engenhos de Olinda, os donos ali dos engenhos, os fazendeiros, contra os ricos comerciantes portugueses de Recife, que eram chamados de mascates. Esses comerciantes de Recife eram chamados de mascates. Aqui nós temos a imagem de um mascate, né, junto com os seus escravos. Bom, e por que essa briga aconteceu? Pronto, vamos lá. Essa briga aconteceu porque com a decadência aí do açúcar e tudo mais, os senhores de engenho começaram a ficar em endividamento com os portugueses de Recife. Não conseguiam pagar suas dívidas, e aí os comerciantes de Recife só cresciam cada vez mais, e aí passou a administrar, né, politicamente a região ali de Recife e Olinda. Então, Recife passou a liderar ali, a comandar, e Olinda ficou para trás. Então, os olindenses não queriam essa separação, não queriam que Recife se tornasse emancipada, se separasse, né? Porque quem mandava ainda, antes dos comerciantes portugueses, era Olinda, detinha o poder, mas aí se endividou, os senhores de engenho se endividaram, não conseguiam mais manter, né, as dívidas, né, cumprir com o pagamento, e quem foi crescendo foram os comerciantes de Recife. Recife foi crescendo cada vez mais, e o governador achou por melhor dar a emancipação de Recife, passando agora a ser a capital da capitania de Pernambuco, certo? Bom, a próxima revolta é a revolta de Felipe dos Santos, ou também conhecida como a revolta de Vila Rica. Ela pode receber esses dois nomes, tá? Essa revolta envolvia os mineradores. Os líderes eram Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Bom, o que foi que motivou essa revolta? Bom, na época da mineração, o ouro era também transportado em pó, certo? E aí a coroa portuguesa viu que estava havendo um contrabando, porque não estava chegando o suficiente da coroa. Então vamos lá. E aí a coroa resolveu criar as casas de fundições. O que as casas de fundição faziam o quê? A partir daquele dia, a coroa decretou que a partir daquele dia, o rei de Portugal decretou que a partir daquele dia, o ouro ia passar pelas casas de fundição. O que é isso? O que é fundir o ouro? Eu vou derreter aquele ouro que era, né, em pó e tudo mais, as pedras e tudo, derreter o ouro e colocar em barrinhas. Essas barrinhas
elas iam receber o selo, né, da coroa, porque aí ia se evitar o contrabando, o roubo, né? E aí a coroa recebia esse ouro adequadamente. Então as cartas de fundição causaram essa revolta aos colonos. O trabalho que tinham para transportar o ouro até elas, a burocracia, as taxas e a dificuldade de contrabandear contribuíram para piorar as relações entre a metrópole e a colônia, certo? Então, tinha muita dificuldade para levar esse ouro até essas casas de fundição. Bom, outra causa dessa revolta eram os altos impostos para a coroa portuguesa, né? Da coroa, que a coroa exigia. O chamado de o quinto. Vamos entender o que era o quinto. O quinto era um imposto cobrado pela coroa de Portugal e as casas de contratações sobre o ouro encontrado em suas colônias. Correspondia a 20% do metal. Então, todo o ouro que aqueles mineradores eles extraíam, 20% teria que ir para o rei de Portugal, para Portugal, certo? Era o chamado de o quinto. E aí, o ouro, chegou uma época que o rei nunca achava que o ouro ia acabar, mas estava ficando cada vez escasso o ouro. Os mineradores, sem conseguir pagar a quantidade, a coroa, ficavam cada vez mais imprensados ali com aquela pressão toda. Fizeram aqui também um contrabando, o contrabando através dos santos, né? Então, é por isso que tem uma expressão chamada, acho que vocês já ouviram ou já vão ouvir alguma vez, não sei, santo do pau oco, né? Muitas vezes as pessoas usam essa expressão. Por quê? Porque o contrabando surgiu a partir de que pegavam essas estátuas, essas esculturas de madeira, deixavam elas ocas e aqui colocavam o ouro em pó para poder contrabandear, para poder, no caso, despistar a coroa portuguesa. Então, pegavam esses santos, certo? Fazia que deixava a madeira oca, certo? E aí colocava o ouro e contrabandeava. Então, a expressão santo do pau oco vem daí desde a época do ciclo do ouro, certo? Bom, a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. Gente, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, essa questão dessa revolta de Felipe dos Santos, né? Era mais por isso. Os impostos que eram altos, injustos, os mineradores não estavam dando conta de entregar a quantidade estabelecida do ouro, fizeram esses contrabandos, e aí Felipe dos Santos foi o líder dessa revolta, né? Acabou também sendo morto para mostrar que quem agisse contra a coroa recebia os mesmos castigos, certo? Bom, próxima revolta, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Uma das mais importantes, todas foram importantes, mas essa daqui tem uma participação especial aí, né? Porque foi a partir daí que deu aí o surgimento de outras revoltas, né? Para a independência do nosso país. Bom, esse movimento os participantes eram de elite, né? Era contra os impostos cobrados pela coroa, inclusive o quinto. Planejavam tornar o Brasil independente de Portugal e também tornar Minas Gerais independente. Eles não queriam só o Brasil, queriam que Minas fosse independente, queriam que fosse um país à parte. Tornou-se símbolo da resistência brasileira contra a colonização de Portugal. Então, a Inconfidência Mineira foi uma organização, né? Umas reuniões que eram feitas em casarões, né? Casas, onde estavam planejando, né? Uma revolta. Vamos lá. Os principais impostos que a Inconfidência Mineira estava ali indo de contra era o quinto, ou seja, um quinto, 20% das riquezas extraídas. O outro era a captação, imposto sobre o número de escravos. E o último era a derrama, não um imposto, mas uma cobrança
através da força do quinto atrasado. Ou seja, era uma cobrança de quem não estava conseguindo cumprir com o quinto, a coroa queria que as pessoas pagassem de todo jeito. Só que o ouro estava ficando cada vez escasso, gente. Os mineradores não estavam extraindo tanto como antes, mas a coroa não queria nem saber. Eu quero aquela parte que me cabe, né? E quem não conseguisse atingir o valor estipulado pela coroa portuguesa, os soldados iam invadir as casas, pegavam tudo que tinha na casa dos mineradores para poder completar a quantia, né? A quantia que era para enviar para a coroa portuguesa. Então, sabendo do boato que ia acontecer a derrama, os inconfidentes estavam planejando. Aqui nós temos aqui uma imagem dessa reunião, né? Planejando aí uma revolta contra a coroa, né? Nós temos aqui, chegaram até a idealizar uma bandeira, que seria a bandeira de Minas, que se ela fosse independente. Então, a bandeira idealizada pelos inconfidentes foi adotada pelo Estado de Minas Gerais. O símbolo do triângulo ia ser verde e depois passou a ser vermelho. Nessas palavrinhas da bandeira tem libertas quae sera tamen, que quer dizer liberdade ainda que tardia, certo? E aí seria a bandeira, né, de Minas se ela fosse independente de Portugal, ia ser um país à parte. E depois Minas Gerais, um estado, né, agora um estado adotou a bandeira, só que agora os símbolos fica de vermelho. E aqui é uma reunião pensando aqui como seria a bandeira de Minas. Bom, os inconfidentes tinham ali nessa reunião, tinha um traidor, né? O traidor era chamado de Joaquim Silvério dos Reis, que foi o traidor da Inconfidência. Ele foi lá no governador, né? Um governador bastante rígido, né? Barbacena, e contou o que estava sendo tramado. E aí, né, com essa informação, mas com que intenção esse Joaquim Silvério dos Reis fez isso? Ele queria o perdão das dívidas para a coroa, né? Então, com isso, ele traiu os inconfidentes e assim contou para o governador o que estava sendo planejado, certo? Bom, nós temos aqui uma imagem onde os soldados da coroa chegam até a casa de Tiradentes e invadem para levar ele, porque já descobriram a organização, né? O grupo era liderado por Joaquim José da Silva Xavier, José da Silva Xavier, que é o chamado Tiradentes, por conta que ele era um dentista também, né? E aí ele era o líder da Inconfidência Mineira. Bom, essa foto de Joaquim é uma pintura, uma idealização. Na verdade, ninguém tem ainda de fato uma imagem como era Tiradentes, certo? Bom, era formado também nessa organização por Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta, e também Cláudio Manuel da Costa, um poeta também. O dono da mina, Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, até padres tinha nessa Inconfidência, e outros representantes da elite. Então, era uma revolta organizada por pessoas de elite, pessoas ricas mesmo da sociedade mineira, certo? Dentista, como é o caso de Tiradentes, dono de Minas, que estavam insatisfeitos, que não conseguia pagar a coroa, os padres também, né? E até poetas. Alguns foram mortos, ou alguns foram presos, outros foram exilados, levados para outros países, mas o único que morreu enforcado foi Tiradentes. Vamos entender por quê. Então, o castigo dos inconfidentes. Alguns foram presos, outros expulsos do país, como a Pró falou, e o principal líder foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Então, lá no Rio de Janeiro, ele foi enforcado. Por que que só ele foi enforcado? Porque só ele foi morto. Porque a maioria aí recebeu perdão, porque, né, eles vamos dizer, negaram a questão que estavam traindo a coroa, mas Tiradentes foi firme. Ele disse que era o líder
e que a Inconfidência existia. Ele não negou que estava tendo essa organização. E por confessar, né, por assumir essa Inconfidência, ele foi o único que foi morto e esquartejado, certo? Outros foram presos e outros foram exilados, levados para fora do país. Então, no dia 21 de abril de 1792, o Tiradentes foi enforcado. E a questão de esquartejar é dividir o corpo em 4 partes. E aí, quando seu corpo foi levado, suas partes foram levadas para Minas Gerais, certo? Foi levado para Minas Gerais e nas estradas de Minas, em pontos específicos, foram deixadas uma parte do corpo de Tiradentes, para mostrar como exemplo para os demais. Assim, de sua cabeça foi colocada em um poste na praça que hoje chama Praça de Tiradentes, lá em Ouro Preto, certo? Que antigamente era chamada de Vila Rica. E aqui nós temos a Praça de Tiradentes com uma estátua, dando uma homenagem a ele. E aqui a estátua dele, ó, certo? E aí nós temos aí Tiradentes, que tem o único desses representantes, desses líderes, que tem um feriado nacional no Brasil, certo? Bom, próxima revolta é a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. A revolta da Conjuração Baiana, ela se assemelha com a Inconfidência Mineira por conta dos ideais que eles queriam. Eles queriam a independência também do Brasil, né? A independência da colônia de Portugal, não queria mais ser dependente de Portugal. Mas a diferença entre as duas revoltas era que os participantes dessa revolta dos alfaiates eram as camadas mais pobres da sociedade. Já na Inconfidência Mineira, a gente percebeu que eram só pessoas que tinham condições, né? Pessoas ricas, que tinham mais dinheiro, mais condições, poetas, intelectuais, até padres. E aí, essa revolta aqui tinha como uma referência a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, eles tinham um ideal de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Porque eles queriam que fossem do mesmo jeito de lá da França, né? Eles ouviram que estava tendo na França essas revoluções e chamaram a atenção, né? Então os baianos, né, principalmente participantes, os ex-escravos e tudo mais, eles participaram dessa revolta. Bom, eles queriam a proclamação da República, queriam o fim de privilégios para os mais ricos, igualdade racial, fraternidade e extinção da escravatura, que era a liberdade, né? Escravatura em nosso país. Então aqui nós temos aqui a praça onde os líderes da Conjuração foram mortos, certo? Enforcados e tudo mais. Bom, nessa revolta, o que aconteceu foi que Salvador era antes a capital do Brasil. E as atenções eram voltadas para lá. Depois a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro. E aí algumas coisas foram acontecendo, como fome, falta de mantimentos, falta de alimentação. E aí foi um dos motivos também pela revolta, certo? Bom, quando estava perto de acontecer essa revolta, em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se, quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colando nas esquinas das cidades alguns panfletos. Esses panfletos tinham uma frase que dizia o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então eles deram uma dica aí para o pessoal do que estava prestes a acontecer, certo? E aí o governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar de Silveira. Então foi um traidor, né? Que os conspiradores iriam se reunir no campo de Dique no dia 25 de agosto.
A ação do governo foi rápida e o coronel Teotônio de Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Diante da aproximação das tropas do governo, alguns conseguiram fugir, os líderes não. Que líderes foram esses? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Todos esses 4 aqui, escravos, negros, pobres, foram executados através da forca, certo? Então foram os principais líderes. Pronto. Tinham brancos também nessa revolta, os brancos mais pobres daquela sociedade, só que eles receberam outros tipos de penas, prisão, essas coisas. Mas esses líderes, por serem ex-escravos, por serem mais pobres, por serem negros, eles receberam castigo para ter como exemplo também aos demais, certo? Mostrar ali. Então, esses castigos que Tiradentes sofreu, esses líderes sofreram, Felipe dos Santos, Thomas Beckman, todos esses aí receberam castigos como uma forma de mostrar, né, de exemplo para aqueles que quisessem se revoltar contra a coroa. Bom, meus amores, finalizamos nossa aula de história de hoje, né? E a Pro estará enviando as correções das últimas aulas de história por PDF no WhatsApp de vocês, tá bom? Um beijo no coração.